Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tenho tudo isso observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Nossa a leitura de mais uma das cartas católicas. A semana passada meditávamos sobre a carta de Tiago, um texto escrito nos moldes sapienciais, uma pérola do Novo Testamento. Agora meditaremos a carta de Pedro, assim chamada de carta católica, porque o seu ensinamento não está mais evidentemente circunscrito a um espaço territorial. Quando vemos as cartas do apóstolo Paulo, que são a maioria, observava no início da leitura que a Jéssica quase disse leitura da carta de Paulo, Pedro, porque a nós são mais famosas as cartas paulinas, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, as duas cartas aos Coríntios. As cartas católicas, carta de Pedro, carta de Tiago, carta de João, não são dirigidas a uma comunidade específica. Portanto, sua mensagem é mais facilmente aplicável à igreja de todos os tempos e lugares, portanto, à igreja na sua dimensão católica. O apóstolo está se dirigindo nesta carta às comunidades da Ásia Menor, um pouco naqueles que eram os colonos dispersos, um pouco de judeus, outros de pagãos convertidos, sem ser muito fácil precisar a respeito de quem está falando e a quem está dirigindo. Sabe-se que a carta, ao dirigir-se a estes, os associa a dois grandes movimentos de migração na história das Sagradas Escrituras. O primeiro, a migração do Egito, quando a semente de Abraão, qual seja o povo de Israel, parte em marcha à direção da libertação. E em outro, aqueles que estão na dispersão causada pelo exílio da Babilônia. O autor, então, desta carta católica, carta de Pedro, está lendo as circunstâncias diante dos seus olhos, lendo e vendo a realidade deste povo naquilo que nós chamamos de diáspora e ali ajudando a perceber como todos nós, em todos os tempos e lugares, também somos um povo a caminho. Por isso, a atualidade e a pertinência desta escritura. Primeiro, nós, cada um de nós como seres humanos, tem como comum este lugar do desamparo. Somos despatriados e peregrinos. Desamparados porque é isso que marca a nossa condição. Diferente dos animais que têm a sua natureza guiada pelo instinto e muito rapidamente, ao escorregarem do útero das suas mães, mais ou menos sabem o que tem de fazer, leva um tempo para que a gente aprenda a ser gente
e até me arrisco a dizer, frequentando este ou aquele lugar, esta ou aquela repartição, que a gente encontra muito de bicho, de gente que ainda não aprendeu a ser gente. Ao mesmo tempo, somos despatriados, a gente não se sente muito confortável estando nesse ou naquele lugar. Estamos o tempo todo à procura de nós mesmos, como caçadores de nós mesmos. Não há nenhuma pátria que seja capaz de nos satisfazer por completo. E somos peregrinos, não só do ponto de vista exterior, mas do ponto de vista dos caminhos e dos descaminhos que nós vamos tecendo em nossa vida. Naquela beleza da poesia de Antônio Machado, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Desamparados, despatriados, peregrinos, nesta falta, que é o que marca a nossa humilde condição como seres humanos, que é um defeito incurável que todos nós nascemos, com que todos nós nascemos. Nunca um lugar, uma circunstância, um ambiente de trabalho são suficientes para realizar todas as procuras. O coração humano vive de procura. E com aflições e com provações, como nos faz notar Pedro no versículo 6. Com aflições e com provações nós caminhamos neste mundo, porque é uma luta a vida do homem sobre a terra, diz Jó. Nós somos convocados neste escrito atribuído ao apóstolo Pedro, porque não se trata propriamente de um escrito dele, nós estamos diante do que nós chamamos de uma pseudonímia, é uma carta muito posterior, inclusive alguns, se já não houver aparecido nada de mais atual, porque a exegese está o tempo todo revendo suas perspectivas, fala de uma carta que foi escrita por volta do ano 120, portanto, já inserida numa segunda geração da fé, um texto bem posterior, não é autenticamente de Pedro, mas segue o seu influxo, o seu legado, é inspirada nos seus ensinamentos. É uma carta que exorta a vivermos a dignidade do nosso batismo. Aquilo que ontem nós meditávamos no Evangelho, do Cristo no final de Mateus, que diz: ide a todos os povos, ensinando-os a observar tudo o que vos disse, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A carta de Pedro está nos convocando a tomarmos consciência desta dignidade de que fomos revestidos no momento do nosso batismo. Algo se operou em nós por graça divina, nós somos adotados e consagrados. Passamos de criatura a sermos elevados à dignidade de filhos de Deus. Fomos feitos membros da própria família de Deus. É o que está presente nas cartas do apóstolo Paulo e aqui particularmente tratado nessa carta de Pedro, que está lendo o Antigo Testamento, lendo a antiga Kahal e vendo que aquilo que era sombra no Antigo Testamento realiza-se na igreja no tempo presente. Aquilo que estava apresentado por profecia nas escrituras veterotestamentárias cumpre-se agora, neste tempo que é o nosso, inaugurado pela graça trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a carta está o tempo todo insistindo que nesta nossa condição de desamparo, de sermos despatriados e peregrinos, tomemos consciência da nossa dignidade de cristãos e de filhos de Deus. Nos comportemos de uma maneira digna deste nome. E, além de tudo, a carta insiste que nós, nas aflições e nas angústias da vida, não nos esqueçamos que nós estamos alicerçados numa esperança viva. Uma esperança viva. A esperança por si só já seria suficiente, porque quem tem esperança está preso a uma âncora. A esperança significa saber que mesmo diante de momentos e de circunstâncias sombrias, tudo vai dar certo. Porque se nós estamos abertos ao que a vida tem de melhor, cedo ou tarde aquilo que é bom, que é belo e verdadeiro há de nos encontrar. E, além de tudo, é uma esperança viva, porque ela recebe do influxo da graça, se alimenta e se nutre daquele que é o próprio Deus da vida, especialista em sair dos túmulos. Já seria suficiente esperançar, porque a esperança é uma virtude humana,
mais ainda na consciência de que a esperança que temos como cristãos é uma esperança que é nutrida da vida que vem do Deus dos vivos e não dos mortos, que no Antigo Testamento continuamente, seja ao curar o útero seco das matriarcas, seja ao tornar-se amigo de Abraão, seja ao amar Isaque, seja ao fortalecer seu servo Israel, seja sendo o próprio consolo dos profetas, no momento em que eles clamavam pedindo a morte, como o caso de Elias, que deita a cabeça num junípero. Este Deus é garantidor da vida e é capaz de fazer os desertos florirem. Se realizou isso no Antigo Testamento, se fez o próprio Filho sair do túmulo, também será capaz de fazer e de realizar isso em nós. Somos chamados, lembra Pedro, versículo 4 desta primeira leitura, há uma esperança viva, há uma herança que não se desfaz, que não se estraga e que não se altera. As esperanças deste mundo se desfazem, e sobretudo quando são confundidas com expectativas, porque a expectativa sempre dá à luz a uma decepção. Quando temos um excesso de expectativa, nós estamos à mercê da ansiedade, porque nós vamos querendo que as peças do destino sejam movidas conforme nossos traumas, nossos fantasmas, e não que a realidade corresponda àquilo que ela é. A esperança a que somos chamados não é uma herança que se desfaz, ela permanece, porque está alicerçada na convicção de que tudo vai dar certo, porque o Cristo nos disse, coragem, eu venci o mundo. Ela também não estraga, não tem um prazo de validade, como podem ter as nossas. Há momentos em que nós estamos muito alegres e muito entusiasmados, há momentos em que a gente se encontra triste, porque a gente imaginou que a direção seria essa, mas a realidade fez aquilo que ela é especialista em fazer, nos desmentiu, e a gente tem que reinventar as rotas. Reinventamos essa rota porque temos uma esperança que não estraga e que não se altera. Permanece firme a nossa esperança, a nossa herança, porque ela diz respeito àquilo que se manifestará no fim dos tempos, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em poder e glória. Meditemos sobre esta herança que não se desfaz, nem estraga, nem se altera, porque o tempo inteiro nas Sagradas Escrituras se diz que o Deus de Israel escolhe, adota o povo como sua herança, para que o povo também vá tomando consciência de ter em Deus a sua herança mais preciosa. Essa palavra é muito atual, porque há momentos da vida, quando nós envelhecemos, quando nós passamos por alguma dificuldade na perda de um bem, quando estamos nos degladiando com nossos irmãos por causa de um inventário, que a gente vai ter que se ater àquilo que não se desfaz, que não se estraga e que não se altera, porque o nosso contexto exterior será um cenário de guerra. Se nossa herança não forem valores e princípios, se nossa herança não for a fé, a esperança e a caridade que recebemos de Deus no dia do batismo, se não compreendemos que a nossa vida está escondida em Cristo, nós pereceremos por aquilo que amamos. Junto com nossos bens, nossas aflições, nossas decepções, iremos nos desfazer, estragar e nos alterar. No versículo 5 da carta de Pedro, se diz que graças à fé, pela dinamis de Deus, ou seja, pelo seu poder, nós somos guardados para a salvação que deve revelar-se. Isso está muito presente também nas cartas do apóstolo Paulo. Estamos guardados por Deus, porque se não nos enxergarmos guardados por Ele, não tivermos a tranquilidade deste colo de mãe, fonte das graças que encontramos em Nossa Senhora da Piedade, nós nos dispersaremos. Inclusive a ganância, a soberba, é uma grande forma da gente estar disperso. Uma pessoa gananciosa, os soberbos de coração disperso, como lembra Maria no Magnificat, estão o tempo todo perdidos, lutando para conquistar riquezas e para adquirir coisas e perdendo a vida, a paz e a saúde para mantê-las. Assim como uma pessoa que é muito ciosa de si e das próprias convicções, ela não consegue ler a realidade. Às vezes nós, como líderes, como padres,
como condutores, como coordenadores, não estamos conseguindo ler a realidade e assim ignoramos sofrimentos que podem até serem desencontrados, dizerem respeito a interesses mais ou menos ocultos das pessoas sobre o nosso comando, mas que, se forem ignorados, podem nos fazer cair do cavalo. Portanto, a gente se dispersa, e a gente se desfaz, e a gente se perde de propósitos, de horizontes e talvez até de lugares. Sejamos guardados para a salvação, que deve revelar-se nos últimos tempos, a salvação trazida por Jesus Cristo. E a beleza do versículo 8, a sinceridade deste legado de Pedro, feito poesia e profecia neste trecho que ora meditamos. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver, nele acreditais. Que preciosidade é essa desse amor que não precisa ver? Só uma pessoa que ama é capaz de sonhar. E ao amar e sonhar, antecipa-se. E mesmo num contexto sombrio, consegue continuar seguindo. A beleza daquilo que nós experimentamos em nossa intimidade com Cristo, fazendo desenvolver-se em nós a graça batismal, é que nós aprendemos a amar sem ver. Isso deve iluminar as nossas relações. Porque, como lembra uma das definições de amor de Dostoiévski, amar uma pessoa significa vê-la como Deus a imagina. Às vezes o contexto do nosso ambiente de trabalho, do nosso casamento, o contexto das nossas relações diversas não é amável. Então nós temos que amar aquilo que não é amável, colocar amor aonde não há amor e, inclusive, entender que o amor é uma aposta. No primeiro momento, a circunstância externa, os desencontros, as aflições e as angústias irão desmentir o nosso investimento. Mas temos que apostar, porque Deus é amor. E se é amor verdadeiro, tem o privilégio de, mesmo não enxergando, ver, mesmo com um contexto de aflição, ser capaz de permanecer. Este é o privilégio do amor. O amor não precisa ver exatamente as coisas, porque o coração tem razões que a própria razão desconhece. O amor não precisa ser exatamente o cálculo, porque ele é uma esperança que desabrocha num contexto de destruição. Portanto, abramo-nos a esse amor que nos leva a enxergar, mesmo quando aquilo que está diante de nós tende a desmentir a nossa esperança. E este amor, irmãos e irmãs, um amor que persevera, que triunfa das insatisfações e das instabilidades, só pode ser aprendido de Deus. Eis então a beleza do Salmo 110, 111, onde nós cantamos no refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança. A aliança significa aquela reciprocidade que Deus tece com o povo, inclusive nos momentos de avesso. Nós temos no Antigo Testamento 3 alianças. A primeira aliança é aquela que Deus faz com Noé. Olhando o contexto da maldade que surge no coração humano desde a mais tenra idade, o Senhor jura que jamais irá acabar com a terra e com as criaturas, porque já que o coração humano está inclinado ao mal desde a sua juventude, ele deverá ter um amor gratuito e unilateral. Um amor que é capaz de renovar a todo momento. A aliança feita com Noé. A segunda das alianças é feita com Abraão, quando o contexto desmente um Deus que diz que irá conceder a terra, que irá garantir a fertilidade, que irá dar descendência, e temos o útero seco da matriarca. Ele pede a Abraão para sair de dentro da sua tenda, fazer um parto de si antes de ser o parto de Isaque, olhar para cima, tentar contar as estrelas, olhar para as areias e tentar contar os grãos, porque assim seria a sua descendência. Num contexto aparentemente adverso, faz a aliança com Abraão e com a descendência que ele ainda não tinha, porque amar nos faz apostar. E a terceira das alianças, no Antigo Testamento, é feita no Monte Sinai. Quando o povo de Israel sai do Egito, atravessando o Mar Vermelho em pé enxuto, e escuta aos pés do Monte Sinai
que Deus estava todo feito para eles, e eles deveriam agora, renunciando aos ídolos e aos vícios da terra da escravidão, fazerem-se todos para Deus. Quando nós escutamos essa expressão aliança, devemos entender que Deus quer ser nosso amigo, quer nos amar numa experiência de intimidade, quer servir-nos. Esta é a beleza. Em sendo o Senhor, também se faz servo e nos convida a este amor, a esta amizade e a este serviço. E os dons de Deus são irrevogáveis. Todos nós somos beneficiados da aliança que Ele fez com Noé, com Abraão e com Israel, quando o povo saiu do Egito. E agora nós somos credores da nova e eterna aliança, que é feita na cruz de Cristo. Aquele sinal eloquente de um amor que não retrocede e é capaz de triunfar do pecado e triunfar do medo, triunfar da morte. O Senhor que faz aliança é aquele que jamais esquece, aquele que não dorme nem cochila, porque é o guarda de Israel, cujo amor é eterno e atual. Não nos esqueçamos disso. Em nossas aflições, em nossa condição de peregrinos, qual é a garantia e a condição para continuarmos seguindo? Qual é o propósito quando estivermos diante de uma terra arrasada? De que a gente não se esqueça que o Deus de Israel, que fez aliança conosco, jamais se esquece, não dorme e nem cochila, e é especialista em sair de túmulos, porque nos chama a uma esperança viva. É a esta convicção que é convocado este homem, que cheio de si e cheio de boas aspirações, coloca aos pés de Jesus. Às vezes, para recorrer ao que diz Tiago em sua carta, a gente não pode alcançar aquilo que está pedindo, porque a gente não sabe o que pede. Já escutaram aquela expressão que diz que de boas intenções o inferno está cheio? Aquele que vai até Jesus, cheio de dedos, como a gente costuma fazer quando quer ganhar alguma coisa de alguém, começamos tentando capturar a sua boa vontade, vai até Jesus dizendo: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? E o Cristo lhe atravessa, dizendo: por que você me chama bom? Só Deus é bom. Quase que interrogando-o, já de imediato, com a sua ciência divina, para ver se ele estava de fato tendo consciência daquilo que estava pedindo e se ele sabe diferenciar aquilo que é bom dos bens. Na vida de cada um de nós, às vezes a gente se perde por não conseguir diferenciar as coisas que são boazinhas e aquilo que realmente é um bem. Quantas vezes nós estouramos o cartão de crédito ou nos envolvemos em enrascadas porque nos deixamos levar para lá e para cá por nossos apetites desencontrados. Este que vem até Jesus aspira a uma vida perdurável, quer ganhar a vida eterna. E o Senhor lhe diz: porque me chamas bom, tu conheces os mandamentos, para viver, como está lá no livro do Deuteronômio, basta seguir esta trilha e esse esteio dos mandamentos. E ele, cheio de si, inclusive ganancioso, porque é isso que se mostra de modo sutil ao longo da narrativa, é provocado pelo Cristo: só uma coisa te falta. E quero aqui destacar, meu irmão e minha irmã, se nós não tomamos consciência das nossas faltas, isso nos devora. Muito da nossa ganância, da nossa ambição de querer ganhar a vida, vem das faltas, daquele lugar onde nós nos perdemos. Muito da nossa dificuldade, quando estamos tendo que gerir pessoas e processos, tem a ver com a criança frustrada que nós trazemos em nós e que são ecoadas pelos nossos subordinados, quando eles nos solicitam com seus interesses desencontrados. Muito do insucesso do casamento tem a ver com o fato de a gente não conseguir entender que quando nós nos abrimos ao sacramento do serviço, o casamento e a ordem sacerdotal, nós somos curadores feridos. Se não tomarmos consciência disso, iremos arruinar o nosso ministério e o nosso matrimônio. O que é que nos falta? Porque sem compreender a falta e sem estar diante da falta, nos sobram desejos desencontrados. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás uma recompensa no reino dos céus, uma herança incorruptível, depois vem e segue-me. O Cristo convoca este homem a uma metanoia,
ou seja, uma mudança de mentalidade. A conversão a que ele deveria abrir-se é naquilo que ele tinha de mais íntimo, o apego nos bens, que era um sintoma das suas faltas. Cada um veja na vida o que tem sido sintoma. Se há um desajuste no ambiente de trabalho, se há alguma coisa repetida no casamento, se há alguma briga que vai se repetindo no condomínio, vai se repetindo no CPP da paróquia e também dentro da sua família, se repete é sintoma. Então isso está te provocando a ter uma consciência da sua falta. E, sobretudo, olhe naquilo que se repete, quais são as estratégias que você tem usado para tamponar isso. O apego, os falsos prazeres, uma traição, uma desilusão, porque um abismo atrai outro abismo. Vai, vende tudo que tens, muito mais do que o interesse sobre os bens. O que Jesus está querendo dizer é isso. Encontre-se com o seu sintoma e pare de buscar nessa sua realidade aquilo que só pode ser encontrado comigo. Na falta, na aflição, na dificuldade, abrir-nos a graça de Deus. E o Evangelho termina de uma maneira provocadora. Jesus, provocando os discípulos, diz: como é difícil para um rico entrar nos céus. Ou seja, como é difícil para que alguém tome consciência dos sintomas que estão se manifestando no seu trabalho, no seu casamento, no seu sacerdócio. E se essa pessoa ficar presa nisso, vai ser de fato impossível que ela se salve. É o que os discípulos dizem ontem e hoje, até uma ironia, não é? Porque parece que desde o início a questão do dinheiro e do sexo foi um problema para os discípulos de Jesus, não é? E Jesus diz: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Rezemos ao Deus do impossível, aquele cuja graça é capaz de secar o mar, aquele que abre o útero das matriarcas e cujo amor que não se desfaz, é o único capaz de nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.